E vamos tratar agora de um assunto importantíssimo. São duas doenças que na pecuária acometem os nossos bovinos e o pior, por ser uma zoonose, elas podem ser transmitidas aos seres humanos. Eu estou falando da brucelose e da tuberculose. A brucelose é uma doença que não tem cura. Já a tuberculose também pode trazer sérios prejuízos ao pecuarista, é transmitida facilmente ao gado pelo ar, principalmente entre os indivíduos do rebanho, né, lá que está confinado, né? Agora na época da seca, a partir de julho, agosto, né, as incidências aumentam lá relacionadas a essa doença. E essas doenças, elas desabilitam lotes inteiros, pessoal, que são destinados à exportação, inclusive para o nosso maior cliente, que é a China. Bom, para falar agora da prevenção dessas duas doenças, eu converso com o médico veterinário ao vivo, tá? Rodrigo Tenório Padilha, ele que é conselheiro do CRMV, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para os estados do Ceará e também do Rio Grande do Norte. Ele fala ao vivo conosco direto da minha querida cidade de Natal e ele tem, é claro, uma vasta experiência tanto na sanidade bovina quanto no melhoramento genético. Doutor Rodrigo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia a todos, eu agradeço aí o convite do Giro do Boi, do Conselho Federal de Medicina Veterinária e estamos à disposição das dúvidas que tiverem, a gente sanar sobre essas duas doenças de extrema importância para o nosso país. Olha, o doutor Francisco, presidente do Conselho, acertou na mosca ao fazer essa parceria conosco aqui no Canal Rural, aqui do Giro do Boi, porque mostra exatamente os gargalos, os pontos de atenção, a valorização da profissão, o papel do médico veterinário e também do zootecnista na produção de alimentos, viu? E eu agradeço novamente ao doutor Francisco e a todos os membros do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Mas deixa eu rapidamente a nossa enquete, porque assim, no final da entrevista com o doutor Rodrigo, a gente vai apresentar para o pessoal de casa. Hoje eu estou perguntando, doutor Rodrigo, se o pecuarista toma os devidos cuidados para prevenir o seu rebanho contra a brucelose e contra a brucelose bovina. Tá aí o telefone do WhatsApp do Giro do Boi. Como eu disse, no finalzinho da entrevista, a gente vai dar o resultado. Bom, doutor, vamos lá. Explica pra gente o que é brucelose, o que é tuberculose, como o produtor pode identificá-la e como ele deve tratar dessas duas enfermidades. A primeira coisa é a gente entender por que a gente hoje vem falando tanto de brucelose e tuberculose. A principal doença que a gente vinha se preocupando há muitos anos atrás era a febre aftosa, né, mas o Brasil já está no status de zona livre. Então, hoje a gente precisa avançar nessa preocupação sanitária, principalmente porque a gente é o maior rebanho comercial do mundo, o maior exportador. E a brucelose e a tuberculose, elas trazem prejuízos econômicos, né, para o pecuarista, com perda de animal, com descarte de carcaça, bem como também pode trazer ou levar essas doenças aos seres humanos, tanto aos seus funcionários como a quem consome seus produtos de origem, né, animal advindos de bovinos não controlados. Tá? A brucelose ela é uma doença que normalmente a gente liga muito ela à reprodução, né? Ela é transmitida através da reprodução, através da monta, ou através do consumo de material após um aborto ou após um parto. Né? Como identificar essa doença inicialmente no rebanho? Né? Normalmente o pecuarista ele determina ou ele começa a dar o diagnóstico a partir do momento que tem uma incidência muito alta de abortos ou de nascimentos de bezerros mais fracos. Normalmente, após a infecção na fêmea, né, essa fêmea, no seu primeiro parto, ela vai ter o nascimento de um bezerro mais fraco, abaixo do peso, que não se desenvolve como os demais, e a partir do segundo parto, ele vai começar a apresentar aborto. E após o aborto, você tem ali os restos placentários, né? A placenta que fica ali, que ela descarta após o período ali, até o final do puerpério, e contamina o pasto, contamina a água, contamina as estruturas físicas, fômicas, e a gente vai ter uma infecção aí de cunho normalmente oral. Né? O gado vai pasteja num local contaminado e se contamina. Então, por isso, o controle dessa doença dentro da rebanho é tão importante, porque um indivíduo só, né, ele pode aí destruir todo um lote, destruir todo um rebanho. Okay? No caso da brucelose, nós temos uma forma de controle, que é a vacinação. Né? Nós temos dois tipos de vacinas. Nós temos a
a B19, que é a vacina que a gente utiliza de 3 a 8 meses no rebanho, e existe a RB51, que a gente pode fazer essa vacinação após o período de 8 meses. Por que tem essa diferença? Porque a B19, até 8 meses, quando for começar a fazer os exames de brucelose nesse rebanho, com 2 anos, eu não vou ter mais uma resposta falso positiva. Uhum. A RB51 eu posso fazer após os 8 meses, justamente porque ela não dá essa resposta de falso positivo. Quanto à tuberculose, a tuberculose hoje, em termos de saúde humana, vem crescendo na população, né? A tuberculose bovina, ela pode ser passada diretamente através de um espirro, de uma tosse da vaca, do boi, ou através de produtos de origem animal que não são processados. Por exemplo, aqui na nossa região a gente tem a produção do queijo coalho, né? Uma parte econômica muito forte, mas boa parte desse queijo coalho ele não é pasteurizado. Uhum. Ele é feito com leite cru. Com o advento hoje também das queijarias artesanais, a gente precisa ter um cuidado maior, porque a tuberculose e a brucelose podem ser transmitidas através aí de queijos que não são processados e não são pasteurizados. Tá, vamos lá. Voltando, recapitulando. Uma vez brucélica, a vaca, a novilha, não tem cura mais. E, inevitavelmente, ela vai abortar. E ela vai transmitir para o resto do rebanho. É isso. Tá. E ela deve ser descartada do rebanho. Deve ser descartada do rebanho. E por isso que você tem que ter um médico veterinário para informar, inclusive, os órgãos de sanidade animal e vegetal do seu município para poder fazer, me parece, um abate técnico disso aí, né? Fazer um descarte técnico desse animal. Outra coisa, para vacinar esses animais, somente um médico veterinário credenciado, porque parece que a vacina ela possui um vírus vivo, né, doutor? No caso da brucelose, Isso. tem um risco para quem está vacinando, né? Uhum. Infelizmente, tem casos, inclusive, de colegas que vieram a falecer porque se picaram com a agulha com a vacina e terminaram desenvolvendo a brucelose. Meu Deus. Então, deve ser aplicado somente por médico veterinário, credenciado, treinado, utilizando todo o equipamento de proteção individual, como óculos, luva, máscara, justamente para evitar esse tipo de contaminação. A gente chama da contaminação laboral, né, do trabalhador. É muito importante essa informação do doutor. Eu nem tinha essa informação. Colegas veterinários que, por um acidente ali de percurso, foi picado e chegou a vir a óbito por causa desse problema. Tuberculose. Doutor, me permita, uma vez eu tenho um amigo meu de Goiás, e ele é um grande pecuarista, ele é produtor de boi padrão China. Gastou uma fortuna para produzir sua boiada, confinada, jovem, hein? Espetáculo. Me parece que ele negociou com um frigorífico lá 300 cabeças de gado, 100% ia para a China. E o Serviço de Inspeção Federal detectou uma cabeça com tuberculose. O rebanho, o lote inteiro foi penalizado. Olha o tamanho do prejuízo financeiro que esse amigo, esse pecuarista teve. E fica o alerta para esses fazendeiros, né, doutor Rodrigo? Sim, o controle dessas duas doenças, elas devem ser, na verdade, realizados antes do gado entrar na sua porteira, né? Na compra do bezerro, né? Quem faz só a recria, ou no conhecimento ali do seu fornecedor de bezerros. Tradicionalmente, a gente trabalha com os mesmos fornecedores de bezerros. Uhum. Então, esse rebanho que fornece bezerro para recria, ele já deve ser um rebanho controlado, né? E a partir do momento que esse animal ele sai da propriedade de cria e vai para a propriedade de recria ou de terminação, ele deve ser reavaliado. A tuberculose, como ela não tem vacina, esse animal ele pode ser contaminado em qualquer momento aí desse trânsito de uma propriedade a outra, num caminhão, inclusive. Principalmente no confinamento, essas imagens que a gente está vendo agora, né, doutor Rodrigo? Isso, o confinamento de gado, produção de leite, também o gado é mais intensivo, criado intensivamente mais próximo, você tem uma facilidade de transmissão de um animal para o outro. Então, esse animal, provavelmente, eles prejudicaram ou tiraram do abate esse outro lote, justamente porque só tem no animal, você já pode contaminar todo outro rebanho, todo o rebanho que ali estava próximo dele. Tá. A brucelose eu sei que é uma zoonose, pode passar para o ser humano. A tuberculose também? Sim, a tuberculose, inclusive a tuberculose, ela tem uma transmissão muito mais fácil para o ser humano do que a brucelose, né? A brucelose a gente precisa ter contato, por exemplo, no caso aí dos profissionais, com a vacina ou com restos placentários, né? Por exemplo,
pessoal que gosta de auxiliar parto de bezerro, sem luvas, sem proteção, equipamento de proteção, pode se contaminar com brucelose. No caso da tuberculose, através ali do espio, de uma tosse, de uma vaca, de um bovino, né? Ou através aí de contaminação também com sangue e tudo mais. Então, são duas zoonoses. A tuberculose, hoje no Brasil, ela vem crescendo. Não a tuberculose somente ligada à tuberculose bovina, mas a tuberculose como uma doença do ser humano, infelizmente, né, vem novamente. Lembrando que a tuberculose era uma doença que matava muito, né, no século XIX, Verdade. 18, 19. Me lembro. Né, e, infelizmente, hoje é um tratamento no ser humano muito longo. Esse tratamento da tuberculose humana, ela dura aí 6 meses a 1 ano. Então, é um tratamento muito árduo. Então, a gente precisa evitar que o bovino seja, né, a fonte de contaminação também. É verdade. Bom, eu queria dar um recado agora para todos os materneiros do Brasil. Atenção você vaqueiro, atenção você materneiro, tá? Você viu o que o doutor Rodrigo acabou de falar? Muitas vezes na época de parição nasce, depende do tamanho da fazenda, nasce 10, 20, 100 bezerros por dia. Tome cuidado na hora de você ajudar a vaca. Muitas vezes o cara quer lá ajudar, a vaca está lá com dor, parindo. Muitas vezes dá uma enroscada no bezerro, quando o bezerro é muito grande. Por isso é importante que você faça um trabalho de escolha de um bom touro, né, para parto negativo, né, ou seja, para aqueles bezerros menores. Use luva para você, quando você for ajudar a puxar a patinha do bezerro, porque está dizendo aqui que aquele resto placentário pode te contaminar com brucelose. Olha só o perigo. Eu vi todo mundo já fazer isso, mas sem uso de nada, sem luva, sem nada. E luva é tão barata, né? Com esse negócio da Covid lá, o que o pessoal começou a produzir de luva, começou a produzir de máscara, de álcool, né? Vai lá, usa um álcool 70, enfim. Doutor, tem um monte de gente mandando um abraço, te parabenizando aqui. Meu amigo William Antunes, lá de Portugal, o João Rossi, o Marcelo Cristino, lá de Machadinho do Oeste, Rondônia, o Liron Medeiros, lá de Patos de Minas, o Joaquim José, de Uberlândia, o André Nascimento, lá de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, a Suzana de Araguaína, Tocantins, o Zé Camilo, de Salvador, o Gabriel Pereira Lima, de Mozarlândia, acabei de falar de Mozarlândia. Aliás, um abraço para o pessoal lá de Mozarlândia, tá bom? O Roberto Lopes, também, lá de Anastácio, Mato Grosso do Sul, Paulo do Maranhão, o senhor Antônio Campbell, o Zé Martins, obrigado pela audiência, o Sidemar Kozer, o Luciano Viana de Tapetinga, Bahia, o Antônio Inácio e também o Antônio Silva, lá de Guaíra, Paraná. Tá todo mundo ligadinho no Giro do Boi e todos eles também têm uma pergunta muito interessante, a unanimidade. Como que o médico veterinário pode atuar nessas fazendas através de um trabalho de educação? Que orientação que o senhor deixa para esses profissionais, esses milhares de veterinários que estão espalhados pelo Brasil, doutor Rodrigo? O médico veterinário ele é o profissional diretamente ligado à sanidade, porém o zootecnista ele também tem uma noção do manejo sanitário, de quais manejos a gente deve ter para evitar a transmissão dessas doenças no rebanho, né? Primeira coisa são os exames, né? O exame de brucelose, que é feito através da coleta de sangue, e o exame da tuberculose, que a gente conhece como tuberculinização. Ela é feita pelo médico veterinário credenciado pelo MAPA, faz um curso de 1 semana para ser credenciado, com prova, com tudo, né? E a gente detecta ou não se existe ali no rebanho algum animal. Rebanhos muito extensos, muito grandes, que fazem lotes, normalmente esses lotes a gente usa como lote controle, né? Mas o ideal seria que seja feito no rebanho inteiro, principalmente na entrada da propriedade. A partir daquele momento, se você já tem um controle maior, né, esse controle maior você já pode fazer mais esporádico, esses exames e tudo mais. Mas o manejo, por exemplo, a maternidade ela deve ser separada do restante do rebanho, justamente para que uma vaca que tenha brucelose, ela não, através dos seus restos placentários, ela não contamine um pasto ou contamine outros animais, né? Então, isso é um cuidado importante. O descarte desse material, do resto de parto, que a gente chama, né, ele seja feito de forma correta, enterrado, colocado um cal virgem por cima, né, para justamente tentar fazer com que também não contamine o solo no local onde a gente vai, onde ele está descartado. E a vacinação, no caso da brucelose a gente tem a vacinação, então
é obrigatória a É verdade. para a brucelose, como a vacina para a fitosa, tá? Então, bezerros e bezerras de 3 a 8 meses, Tá. e animais a partir de 8 anos você usa, ou a partir de 8 meses você usa RB51. Em rebanhos que se utilizam machos, tá? A vacinação não pode ser utilizada em machos, só em fêmeas. Então, esse macho ele precisa ser bem controlado, monta natural. Rebanhos que usam monta natural, o macho ele precisa ser feito exame periódico. Mas, Rodrigo, por que eu preciso fazer esse exame periódico no macho? Porque pode ser que você tenha uma fêmea contaminada no rebanho. E vai passar para ele. Exame, deu negativo e agora Passa vai pro passar seu para touro. ele vai contaminar e vai espalhar no rebanho. Olha só o pepino que vai. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui, doutor. Eu já vou te agradecendo por essa importantíssima prestação de serviço. Isidro de Oliveira, lá da Fazenda Barreiro do Sapezal de Pirenópolis, Goiás. Isidro, você está enganado. Presta muita atenção. Não existe vacina, não existe cura para tuberculose. Infelizmente, não é isso, doutor? Para brucelose tem. Tá, mas uma vez a vaca brucélica, não tem como curar. Já a tuberculose é pior ainda. Não tem vacina, não tem como. E vai passar para todo o rebanho ali, ainda mais agora com esse gado, com esses animais confinados, agora vai chegar a temporada de confinamento. Então o trem é feio mesmo. Não é, doutor? É isso? O cara está perguntando, mas qual que é a dose única? Não tem vacina para tuberculose bovina, não tem. E passa para o ser humano. Não é isso? Não existe vacina para tuberculose, tá? Não existe tratamento nenhum, não existe nem para brucelose, nem para tuberculose, tá? Não é aceito pelo Ministério da Agricultura, não é aceito pelo Ministério da Saúde, tá? Existem tratamentos para os seres humanos, mas para os animais não existe. Tá aí, ó. Eu queria agradecer esse bate-papo, essa excepcional prestação de serviço para o pecuarista brasileiro, para os milhões de pecuaristas de corte e leite que estão nos assistindo agora. Eu estou conversando ao vivo com Rodrigo Tenório Padilha. Ele é médico veterinário e conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária para os estados do Ceará e também Rio Grande do Norte, mas trazendo notícia que vai servir aí, que serve de recomendação e orientação para todos os pecuaristas, gaúcho, do Pantanal, da Amazônia, do semiárido, do Cerrado, enfim. Eu queria agradecer essa importantíssima parceria do Giro do Boi, do Canal Rural, com o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu queria seu recado final. O nosso objetivo aqui agora é valorizar a profissão do veterinário e também do zootecnista. Não deixe de fazer o seu recadastramento. E agora é digital, né, doutor Rodrigo? Isso. Nosso recadastramento ele é muito importante para a gente saber onde temos profissionais, o que esses profissionais estão fazendo. E hoje, com toda a carteira digital, digitalizada, toda com chip. Então, a gente está entrando aí numa fase muito importante. Maravilha. Primeiro de recado, eu acho que o país hoje, o Brasil, ele vive da agropecuária mais intensamente, da pecuária a gente tem importância mundial, e o papel do médico veterinário e zootecnista nessa produção de alimentos de origem animal é extremamente importante. Principalmente porque tanto a gente produz um alimento mais saudável, como a gente evita que algumas doenças elas passem para os seres humanos. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde ela diz que 70% das doenças que infectam os seres humanos vêm de origem animal, né? Então, uma delas aí está a brucelose e a tuberculose, e é extremamente necessária essa valorização desses profissionais para a proteção dos seres humanos, da economia nacional, né? E da nossa garantia aí de alimento para o futuro. Maravilha. Deixa eu fazer justiça aqui. Um abraço para o Fábio. Fábio é o gerente da Fazenda Bandeirante, lá de Nova Crixás, Goiás, gado que a gente mostrou no início do programa aqui, da família Coalhato, que foi abatido recentemente lá em Mozarlândia. Um abraço para o Fábio, gerente da Fazenda Bandeirante. Deixa eu apresentar agora a nossa enquete. Eu fiz a pergunta hoje, o doutor Rodrigo, vamos ver a opinião de milhares de pecuaristas. Coloca na tela. Hoje eu perguntei, você toma os devidos cuidados para prevenir o seu rebanho da brucelose e também da tuberculose bovina? 80% dos telespectadores disseram que sim. Agora, deixa um recado para esses 20% lá que disseram não, doutor Rodrigo, para encerrar o nosso bate-papo. Você está correndo um risco, né? Um risco de ter um prejuízo muito grande. Fora o prejuízo material, econômico, você pode ter um prejuízo na sua saúde e na saúde dos seus funcionários ou da população que está consumindo os produtos que vêm de origem do seu rebanho.
né? Imagine um netinho, um filho que consome um leite contaminado É, e venha ter algum tipo de problema. Uma criança, por exemplo, pois é. passando fome, que tanto necessita de um leite, de um copo de leite, de repente consome um alimento sem sanidade, sem cuidado. Então, caso você não esteja tomando esses procedimentos, desconheça esses procedimentos, solicite um médico veterinário, né, para fazer os exames do seu rebanho. Verdade. Tenha acesso, hoje, Ministério da Agricultura, Conselho Federal de Medicina Veterinária, os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia, tem profissionais aí que podem indicar para apoio aí nas propriedades. Legal. Obrigado. Falei com o Rodrigo Padilha, veterinário, conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará e Rio Grande do Norte, falando ao vivo, direto da minha querida cidade de Natal. Que saudade do Morro do Careca. Um abraço pro senhor, doutor. Quando o senhor passar no Morro do Careca, ela lembra de mim. Fala que o pessoal, o Maurão, lá do Giro do Boi, tá morrendo de saudade. Praias lindas, maravilhosas. Um abraço para todo o povo cearense e também para os potiguar, né? O pessoal que nasce no Rio Grande do Norte. Obrigado, doutor. Forte abraço. Apareça sempre aqui no Giro, tá bom? Foi um prazer e agradeço o convite. Um grande abraço.